Hoje eu quero falar diretamente com você. Eu não vou usar palavras bonitas, eu não vou florear a verdade, eu vou falar como um cara que verdadeiramente se importa. A nossa geração tá falhando como homem. E isso precisa mudar. Veja isso como um discurso, não como um vídeo qualquer do YouTube. Seja o tipo de homem que assume responsabilidade na sua vida. Para de culpar os outros pelos seus problemas. Sua vida é sua responsabilidade. Se você quer alguma coisa, você vai lá e conquista. Se você falha, você levanta e tenta de novo. Ninguém vai te dar nada de mão beijada. A vida é dura e na maioria das vezes é injusta. Aceita isso e usa isso como combustível para se tornar muito mais forte. Seja o tipo de homem que valoriza a disciplina. A disciplina é o que separa os meninos dos homens, né? Acorda cedo, treina seu corpo, treina sua mente, não reclama, cara. Vai ler um livro, aprenda coisas novas, trabalha duro todos os dias. A disciplina constrói caráter. E caráter é o que define um homem. Não seja preguiçoso. A preguiça é o veneno da alma. Seja o tipo de homem que tem coragem. Coragem de verdade. A vida vai te testar de todas as formas possíveis. Vai te derrubar, vai te humilhar, vai te desafiar a cada passo. Enfrenta tudo com coragem. Não fuja dos seus medos, enfrenta eles de frente. A verdadeira coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de agir mesmo com medo. Lembre-se, não há vergonha em sentir medo. A vergonha está em deixar que ele te paralise, que o medo te faça não tentar. Seja o tipo de homem que é confiável. Sua palavra deve valer ouro. Se você diz que vai fazer algo, faça. Se comprometa com seus amigos, com a sua família, no seu trabalho. Ser confiável é ser respeitado. E ser respeitado é muito mais importante do que ser popular. Popularidade é efêmera. Respeito é duradouro. Dura para sempre. Seja o tipo de homem que trata as pessoas com dignidade e respeito. O homem de verdade não precisa rebaixar os outros para se sentir superior. Seja gentil, mas firme. Trata todo mundo com respeito, mas não deixa que ninguém te desrespeite. A força de um homem está na capacidade dele de ser justo e compassivo, mesmo quando o mundo ao seu redor é totalmente cruel e injusto. Seja o tipo de homem que cultiva a autodisciplina emocional. Não deixa que as suas emoções daqui controlem aqui. Sim, é normal sentir raiva, tristeza, frustração. Mas você precisa aprender a controlar essas emoções. Reaja com calma. Pensa antes de agir. Um homem que não consegue controlar suas emoções é um homem fraco. A verdadeira força está na capacidade de manter a calma e a racionalidade. O racional é do masculino. Você precisa manter a racionalidade mesmo em situações difíceis. Seja o tipo de homem que valoriza o seu tempo. Não desperdice a sua vida em coisas insignificantes. Cada minuto que passa é um minuto que você nunca mais vai recuperar. Já pensou nisso? Usa seu tempo com sabedoria. Trabalha duro, mas também saiba que é bom relaxar de vez em quando. Cuida de si mesmo, dos seus sonhos e das pessoas que você ama. Porque isso é o que realmente importa nessa vida. Seja o tipo de homem que é resiliente, ou seja, a vida vai te derrubar. Inúmeras vezes, vai te desafiar a desistir quase todo dia. Mas você não pode desistir, cara, senão você está fadado à morte. Aprenda a cair e levantar. Aprenda com teus erros, cresça com as suas falhas. A vida não é sobre quantas vezes você cai, mas quantas vezes você se levanta. E você já ouviu isso em muitos lugares. É o clichê mais real que você já ouviu. Seja o tipo de homem que sempre aprende e que sempre está aprendendo com conhecimento. Nunca ache que você sabe tudo. A humildade de reconhecer que há sempre algo a mais para aprender é o que te faz crescer. Estuda, entra na ordem, veja a aula toda semana, leia, converse com pessoas mais sábias. Não gosta de ler? Então veja as resenhas da ordem toda santa semana. A busca pelo conhecimento deve ser incessante. Você nunca pode parar de buscar conhecimento. Seja o tipo de homem que é honesto. A honestidade é um pilar fundamental do caráter. Seja honesto consigo mesmo e com os outros. Mentiras corroem a alma e destroem relações. A verdade pode doer, mas ela liberta. É bíblico. Seja o tipo de homem que se cuida. Cuida da sua saúde física, mental e emocional. Alimente-se bem, se exercita, durma bem, medite ou fique presente, faça terapia se necessário. Um homem forte é um homem que se cuida e sabe reconhecer suas próprias necessidades.
e não tem frescurinha. Ele faz o que precisa ser feito. E mesmo que pareça difícil fazer terapia, se for preciso ele faz. Seja o tipo de homem que inspira. Seja um exemplo para os outros através das suas ações. Mostra que é possível ser forte, justo e compassivo. Inspire os mais jovens a seguirem um caminho de honra e dignidade. Os jovens são o futuro. Seja o tipo de homem que constrói relacionamentos sólidos. Relacionamentos verdadeiros são construídos com confiança, respeito e amor. Valorize o amor, cara. Não seja frio o suficiente para perder o amor. Valorize a tua família, seus amigos, seu parceiro. Não tenha medo de mostrar seu afeto, sua gratidão. Não tenha medo, cara. Seja o tipo de homem que luta por aquilo que você acredita. Mas luta de verdade. Tenha convicções firmes sobre a vida. E esteja disposto a defendê-las se você realmente acredita nelas. Não seja uma folha ao vento que muda de direção conforme a conveniência. A integridade é um dos maiores valores que você pode ter. Seja o tipo de homem que sabe perdoar. Guardar rancor só te aprisiona e causa doenças graves. Aprenda a perdoar e a seguir em frente. Isso não significa ser fraco, mas sim ter a força de te deixar ou de deixar o passado para trás e focar no futuro, cara, ou no presente. Seja o tipo de homem que respeita as mulheres, que trata elas com respeito e dignidade que elas merecem. Reconheça a igualdade e valorize as contribuições do feminino. Sem o feminino, o masculino não é tão forte quanto parece. Um homem de verdade não precisa diminuir os outros para se sentir maior, ou não precisa odiar ninguém. Homem e mulher se complementam. Deus fez dois de um. Seja o tipo de homem que sabe quando pedir ajuda. Não há vergonha em reconhecer que você não pode fazer tudo sozinho. Pedir ajuda é um sinal de força, não de fraqueza. Se cerque de pessoas em quem você confia e esteja disposto a ouvir conselhos e duras verdades. Apenas de pessoas que você confia. Seja o tipo de homem que vive com um propósito. Tenha objetivos claros e trabalhe diariamente para alcançar esses objetivos. A vida sem propósito é vazia e sem direção. Se você não tem objetivo, você não tem identidade. Encontre o que te motiva e deixa isso guiar suas ações. Seja o tipo de homem que deixa um legado, que pensa no impacto que você quer deixar no mundo, que seja útil para o mundo. Trabalha para construir algo que dure além da sua vida. O verdadeiro sucesso é deixar uma marca positiva na vida das pessoas e no mundo ao seu redor. Isso é poderoso. Agora eu vou falar de algo que precisa ser dito. Não seja o tipo de homem que culpa o mundo pelos seus fracassos. Não seja o tipo de homem que se deixa envenenar pelo discurso de ódio e ressentimento. Não seja o tipo de homem que adere a ideologias que pregam misoginia e desprezo às mulheres ou a involução. Sei lá se existe essa palavra. Esse caminho só leva à solidão e ao rancor e à autodestruição. Não seja o tipo de homem que cria rótulos para si mesmo. Você não é uma vítima do mundo, porra. Nem um herói amargurado de alguma narrativa distorcida. Você é um ser humano, com capacidade de mudar, de crescer, de melhorar, e é único do jeitinho que é. Sua existência já é maravilhosa. Use essa capacidade. Não se prenda a rótulos que te limitam e te prendem uma mentalidade derrotista. Uma mentalidade bosta. Uma mentalidade fracassada. Não seja o tipo de homem que sai de uma matrix e entra em outra pior ainda. Se liberta das correntes da mentalidade de vítima e da ideologia de ódio. Seja livre para pensar por si mesmo, para construir sua própria visão de mundo baseada em valores reais, principalmente em respeito e dignidade. Não seja o tipo de homem que se define pelo ódio. O ódio é uma fraqueza. A fraqueza daqueles que não conseguiram ser fortes, porque não tiveram a capacidade de trabalhar o suficiente para isso. É uma doença que corrói sua alma. Seja o tipo de homem que se define pelo amor, pela compaixão e pela força de caráter. Um homem verdadeiramente forte é aquele homem que constrói, não aquele homem que destrói. Não seja o tipo de homem que desiste. A vida é uma luta constante, mas é também uma jornada de crescimento e descoberta. Se levanta, cara, luta, cresça. Seja o tipo de homem que enfrenta os desafios de peito aberto e que não teme o fracasso, porque sabe que cada queda é uma oportunidade de aprender e de se tornar muito melhor. Para de culpar o mundo. Seja o tipo de homem que a próxima geração possa admirar e se inspirar. Um homem que realmente faz a diferença, que não reclama, que só faz, que vive com um propósito, que luta por aquilo que acredita. Seja o tipo de homem que você respeitaria
Porque no final das contas, a única pessoa que você realmente precisa impressionar é você mesmo. E se você entende que a sua presença já é maravilhosamente única e que a sua existência já é maravilhosamente única, você começa a atrair o tipo de mulher que você realmente merece. Para de se atrair por esse tipo de ideologia que acaba criando um teto na sua própria mente, que te limita de ser quem você nasceu para ser. Talvez você não seja o mais bonito, talvez você não seja o mais forte, talvez você não seja o mais inteligente, talvez você não seja o mais carismático, mas puta que pariu. Alguma coisa você é, irmão. Alguma coisa você é. Deus não te criou à toa. E pode ter certeza desse mundo de bilhões de pessoas, alguma mulher legal vai te querer. Mas óbvio, esse não é o objetivo. O objetivo é ser o melhor e o maior que você pode ser. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso. E se você quiser continuar estudando e ver vídeo de conhecimento toda semana, clique no primeiro link da descrição e entre na ordem. Lá a gente tem um conteúdo para homens que querem se tornar mais avançados. E tem um conteúdo que realmente transforma a sua vida em 6 meses. Venda, negociação, comunicação, comportamento humano, psicologia, tudo isso você encontra dentro da ordem. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.